Graça e paz a todos, saúdos com a excelentíssima paz do Senhor. Eu sou o pastor Carlos e, como servo do Senhor, estou aqui para falar então da parte dele através da sua palavra. Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, louvamos e bendizemos a Ti, porque Tu és bom, a Tua misericórdia dura para sempre. Eis-nos aqui mais uma vez para contigo aprendermos, por isso pedimos, fala através da Tua palavra para nós, que o Teu Espírito Santo nos revele os segredos do tesouro escondido que ela é, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Pedimos, Senhor Espírito Santo, glorifica o Senhor Jesus Cristo mais uma vez neste dia. Amém e amém. Então, saudações a todos e estamos nessa série onde o nosso tema é a quem é que tu serves? A quem é que tu serves? E o nosso versículo-chave está no livro de Romanos, capítulo 6, Romanos, capítulo 6, e vamos até ao versículo 16. Romanos, capítulo 6, versículo 16, diz assim as Escrituras: Não sabeis vós que, a quem vos apresentardes por servo, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Palavra do Senhor. Então, a quem nós nos apresentarmos como servo, a esse serviremos. Seremos servo deste a quem nós obedecermos. Portanto, se nós obedecermos a Deus, seremos servos de Deus. Então, a questão que se coloca é o que a palavra de Deus nos ensina com relação a isso. Já falamos muito resumido como servir a Deus, estamos a falar agora como estaríamos nós a servir ao homem, porque falamos anteriormente que podemos servir três, ou a Deus, ou ao homem, ou ao diabo. Então nós estamos mais uma vez falando de como servir a Deus. E por que o homem como servir ao homem, e por que o homem serve-se a si mesmo e esquece-se que deve servir a Deus. O homem esquece-se que deve servir a Deus por orgulho próprio, ganância própria, querer se superiorizar aos demais e não importa a quem pisar, não importa a quem vai enganar, desde que esteja ele no pedestal, desde que esteja ele com a superioridade sobre os demais, fazendo dos demais presas suas. Diz assim as Escrituras no livro de Colossenses, no capítulo 2, o livro de Colossenses, no capítulo 2, versículo 8. Diz assim as Escrituras: não sou eu a falar, é a palavra de Deus, ou seja, Deus a falar por nós através da sua palavra. Diz assim então: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, segundo as subtilezas, filosofias. Não é aquelas palavras como que atraentes, doces, convincentes, mas no fundo não tem nada a ver com Cristo, ou seja, não está Deus no meio de tudo aquilo. Pode aparentar que é de Deus, mas no fundo não é. Portanto, tenhas cuidado para que não sejas levado em outros ventos de rodas de doutrina, por subtilezas dos homens. E vamos ler também o que diz Marcos capítulo 7, Marcos no seu capítulo 7, e vamos ver o que diz o versículo, a partir do versículo. Vamos começar mesmo para entender bem, a partir do versículo 6. Diz assim: e ele, respondendo, disse-lhe, Jesus respondendo, disse
aos que lhes perguntavam isso, os fariseus, os saduceus e em companhia, dizendo então o seguinte: porque não andam os teus discípulos conforme... Não. Estou a ler o versículo 6. Diz assim: e ele respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. 7. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamento de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos. E fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. Fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. Aleluia. 9. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus. Bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Glória a Deus. Então nós estamos a ver que muitos são os que invalidam os mandamentos de Deus, ensinam e retêm as tradições dos homens para então fazer dos homens presa sua. Mas a palavra de Deus, ela é pura. Então, Deus nos recomenda a ensinar somente a sua palavra, não contradizer ao próprio Deus, porque através da sua palavra, porque estaríamos a fugir do propósito, porque Deus, em Cristo Jesus, veio e nos ensinou como estarmos reto ou andarmos reto. Diz assim as Escrituras no livro de Provérbios, deixa a palavra de Deus falar. O livro de Provérbios, no seu capítulo 30, versículo 5 e o 6 diz assim: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. 6. Nada acrescenteis às suas palavras, para que não te repreenda e não seja achado mentiroso. Nada acrescenteis às suas palavras, para que não te repreenda e não seja achado mentiroso. Então vemos a recomendação que nos é feito pelas Escrituras para que nada acrescentemos na sua palavra. E se formos ver o que nos diz Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5, versículo 17, Mateus capítulo 5, versículo 17 até o 19, diz o seguinte, dizendo o Senhor Jesus Cristo: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. 18. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota, nem um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Nem um tio, nem um jota se omitirá da lei, até que tudo seja cumprido. Então vemos que Deus nos recomenda, pela sua palavra, no livro de Provérbios, capítulo 30, dizendo para não omitir nada, porque poderíamos ser achados mentirosos, porque estaríamos a nos afastar da verdade. E vemos aqui a palavra também nos dizer, o próprio Senhor Jesus Cristo, que tudo se cumpriria. Nem um tio, nem um jota iria se cumprir da lei. Portanto, o homem deve obedecer para estar em comunhão com Deus. E o que é que diz a Escritura no livro de Tiago? O livro de Tiago, no seu capítulo
4. Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Vamos ver o que diz a Escritura até... Começando mesmo do versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Versículo 8 diz, chegai-vos a Deus e ele se achegará de vós. Limpai as mãos pecadoras e vós de duplo ânimo. Purificai os vossos corações. Vós de duplo ânimo. Ou serve a Deus, serve o homem, não sabe as quantas andas. Diz, vós de duplo ânimo, limpai as mãos pecadoras, purificai o coração. No livro de Gálatas, capítulo 1, Gálatas, capítulo 1, versículo 10 diz assim, porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Eu procuro agradar a homens. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então nós somos exortados a servir a Deus e não aos homens. Se nós estivermos ligados, concentrados e fazendo os mandamentos dos homens, estaríamos a agradar aos homens. E a Escritura que nós lemos no livro de Tiago nos exorta a chegarmos a Deus. Sujeitar a Deus. Como então é sujeitar a Deus? Como é que é chegar-se a Deus? Fazendo o que a palavra nos recomenda. Sem tirar um til ou só em remover um jota. Conforme está escrito, fazei. Porque a palavra não é do homem, a palavra é de Deus. Quem é Deus? Deus é a entidade soberana. Aquele que tem poder de tudo e sobre todos. Aquele que faz o que quer fazer e conforme quer fazer. Porque a Escritura nos ensina, para terminar, que Ele é o oleiro e nós somos o barro. E na qualidade de barro, simplesmente nos deixamos moldar. Amados, se porventura tu estás em um lugar onde a palavra de Deus é omitida, aonde a palavra de Deus não é seguida, aonde a palavra de Deus não é posta em prática, aonde a palavra de Deus é como que se escolhe o que se deve ensinar, ou o que se está a ensinar contradiz o que está escrito, o que se está a praticar contradiz o que está escrito, fugi, porque não se está a obedecer a Deus, não se está a servir a Deus, porque vimos, sujeitai-vos a Deus, diz a Escritura. Buscai a Deus, vós de duplo ânimo. Então, no nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, se este é o teu caso, tem um aviso. Aviso. A Escritura nos fala, nos alerta, e no livro, como nós lemos, de Colossenses capítulo 2, versículo 8, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Tradição dos homens, aquilo que já vem dos pais, não, sempre fizeram assim, naquela igreja fazem assim. Será que naquela igreja que fazem assim estão a fazer segundo o que está escrito? Será que o que eles estão a fazer segundo o que está escrito? Então, esse é o cuidado que nós temos que ter. Porque se não está segundo o que está escrito, são subtilezas e filosofias humanas para que sejas presa
fiques preso nas suas filosofias e que são humanas e não de Deus. Oremos. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, te damos graça, honra, glória e louvor pela tua bondade e pela tua misericórdia. A tua graça nos basta, e o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso pedimos, manifesta o teu poder, para que, como homens, sendo fraco, não caiamos na tentação de te desobedecer, andando segundo os rudimentos dos homens e deixamos-nos cair na fã e subtileza de doutrinas dos homens, falsificada como leite impuro e que nos pode levar a desviar e perdermos o propósito da vinda do Senhor Jesus Cristo, que é para salvar, veio para libertar os cativos. Então, no nome que está acima de todos os nomes, Yeshua HaMashiach de Nazaré, nós agradecemos porque o Senhor Espírito Santo nos está a abrir os olhos pela sua palavra, para que possamos ser libertos na sua totalidade. Pois está escrito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Amém. Shalom, shalom. Deus é contigo e ninguém pode ser contra.